Papo Legal, um podcast descontraído sobre o meio jurídico. Olá, Advocacia de Minopolitano. Estamos aqui hoje reunidos para mais um podcast Papo Legal. E o assunto hoje é prerrogativas na advocacia. E eu tenho aqui comigo Daniel Rosa, advogada, presidente da nossa Comissão de Defesa e Assistência às Prerrogativas. Temos também Angélica Campos, procuradora regional de prerrogativas aqui do Centro-Oeste e que estão aqui todos os dias na OAB, acompanhando a diretoria nessa missão institucional, de defesa das nossas prerrogativas. Então, eu vou passar para o Daniel explicar um pouco sobre a comissão, Daniel? Seja bem-vindo. E também falar um pouco sobre as suas expectativas dessa gestão e o trabalho da comissão nessa assistência aí às nossas prerrogativas. Muito obrigado, Hélio, pelo convite. E a comissão vem agora dar continuidade num trabalho que já vem de alguns anos, e sempre dá assistência ao advogado na questão das prerrogativas. Primeiro ponto que a gente tem que entender que as prerrogativas, ela é mais que um direito do advogado, ela é um direito do cidadão. Então, quando o advogado é impedido de exercer sua função, é o cidadão que está sendo impedido. Então, aí que entra a nossa comissão, para dar essa assistência e não deixar o advogado ali desamparado. A comissão, ela foi reformulada agora, e ela está com mais membros. É importante lembrar que esse Divinópolis sempre tem uma participação muito efetiva junto à seccional mineira. Na última gestão nós tivemos 5 delegados que foram capacitados por curso, e nessa próxima gestão a gente tem a possibilidade de estar formando aí até 11 delegados. É um número muito expressivo e muito participativo também. Quando o advogado tem uma prerrogativa violada, ele conta com um canal de comunicação, que pode ser feito através do site da seccional mineira, ou através do site da subseção. E também tem o e-mail, que é prerrogativas.oabmg@gmail.com. Quando é acionado, aí às vezes a pessoa pensa, mas vai tocar na seccional, mas chega, gente. Chega o e-mail lá e imediatamente eles já comunicam a subseção para tomar as devidas providências. Então, esse e-mail adotado pela antiga gestão, que continua agora, dando continuidade no trabalho, tende a ser cada vez melhor e cada vez mais efetiva. Daniel, e é importante a gente ressaltar que as prerrogativas, mesmo que às vezes a pessoa não vá no nosso site para fazer uma denúncia, ou às vezes não mande um e-mail para prerrogativas, tanto eu como os conselheiros, o pessoal da diretoria, a doutora Angélica, todos nós, além da comissão, estamos sempre à disposição para poder receber dos colegas eventuais reclamações ou alguma dúvida com relação se são ou não prerrogativas, que tem coisas que às vezes chegam aqui para a subseção e às vezes numa simples conversa, numa simples tomada de reconhecimento daquela ação, daquele fato, a gente segue o caminho para poder resolver a situação do advogado ou da advogada. E eu ressalto isso porque nós estamos à disposição, Daniel? Sim. Podem agendar conosco, ou às vezes telefonar para a subseção, que a subseção entre em contato conosco. E aí, se de fato for apresentada e verificada a violação de prerrogativas, a gente automaticamente já explica para a pessoa a formalização através do e-mail. Isso é muito importante, que você diz, porque muitas das vezes, como você disse, se resolve numa conversa. E esse é o trabalho da comissão. Por exemplo, o advogado teve um problema, não está conseguindo cópia do processo. Então, ele aciona a comissão, nós comparecemos ao local e verificamos. E, às vezes, numa conversa cordial, com respeito, tudo se resolve. E já aconteceu comigo de ir atender e, chegando lá, conversei com a
com o pessoal da secretaria e tudo foi resolvido. O advogado pegou o processo, tirou a cópia e depois devolveu tranquilamente, sem problema nenhum. Quando isso não consegue resolver, aí a gente, né, faz um termo e passa para a procuradoria para poder estar tomando as providências. Bom, e nós temos essa vantagem de termos aqui, né, vários profissionais da advocacia que estão aí nessa luta mesmo pela defesa do cidadão, como você bem disse. E nós temos aqui, além dos delegados e delegadas, membros que podem compor a comissão, independente de estarem ou não, de terem feito o curso de formação de defensores em prerrogativas. E eu gosto de ressaltar, né, que o curso de defensores de prerrogativas é para todos nós, advogados e advogadas, porque todos nós somos defensores de prerrogativas natos. Não é mesmo, doutora Eugênia? É verdade. O mais importante é saber que a OAB ela não se apropria da causa, ou seja, da causa de pedir, do objeto de cada processo. Muito pelo contrário, a OAB só faz uma assistência ao trabalho do advogado. Então, todas as questões que aflorarem referentes a violações de prerrogativas, por exemplo, em situações processuais, cabe primeiro ao advogado manejar o recurso necessário, manejar o recurso competente, porque se ele não o fizer, ele perderá prazo, né, superar aí com efeito a preclusão e não haverá legitimidade da OAB para atuar naquela questão. Então, se houve concordância do próprio advogado que sofreu a violação, não há condição da OAB, né, atuar em favor dele. Então, é muito importante dizer que essa atuação do advogado, ela é exclusiva e a atuação nossa, da Procuradoria, é uma atuação subsidiária, de assistência. Angélica, eu gostaria aqui que também nós pontuássemos, vamos colocar aqui talvez uma situação hipotética, né, de uma suposta violação ou talvez de uma violação efetiva, para que os colegas advogados entendam como funciona esse sistema de prerrogativas hoje vigente na seccional mineira. Doutor Daniel explicou aqui para a gente, né, como que faz através da comissão, através do contato conosco, né, de ir até o local para tentar resolver. Sim. Mas quando não resolve, nós temos diversas situações que podem ser feitas. Quando é uma negativa de atendimento ao advogado em algum órgão público, ou quando, por exemplo, o advogado foi tolhido no seu direito de defesa numa delegacia ou algum outro órgão. Primeiramente, nós temos que entender que nós somos advogados e o advogado trabalha com provas, não é mesmo? É verdade. Então, conta para nós aí um pouquinho dessa atuação aí, escolha um caso para a gente poder entender e os colegas entenderem como que funciona essa atuação. Sim, recentemente e não raras vezes é observado no Estado, não é um privilégio só nosso, nós tivemos sessões envolvendo o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que ele não é regido pelas normas do município como os demais servidores são. Então, ele não se submete à hierarquia, né, municipal. Ele também não se submete à hierarquia estadual. Ele é um órgão autônomo. E nesse órgão, eles têm, infelizmente, né, tem havido péssimo costume de não proporcionar ao advogado o direito de obter as cópias dos processos que lá tramitam. Sendo que o advogado munido de procuração do cliente precisa saber para orientar, até mesmo para prestar um depoimento, para entrar com uma ação judicial, né, um procedimento subsidiário e que vai acompanhar aquilo ali. Ele não teve acesso, né, a esses atos. A desculpa, sempre a fundamentação, digamos assim, é que as cópias são sigilosas e que só saem daí com autorização do juiz, cefário de infância ou do promotor de justiça.
Nós temos que nos recordar sempre que não há hierarquia entre a advocacia, os advogados e o Ministério Público e o Judiciário. Então, da mesma forma que o Ministério Público quer fazer provas e precisa, o advogado também. Então, nós temos a posição de igual altura e assim devemos ser tratados. Quando há esse impedimento de cópia e o delegado de prerrogativa desloca até o local, faz um auto de constatação, que é um termo, tipo um boletim de ocorrência, noticiando o que aconteceu. É importante dizer que o delegado, naquela oportunidade, ele tenta uma composição. E da mesma forma que ali não houve, vem da Procuradoria. A gente também tenta uma composição. Porque o mais importante é resolver o problema do advogado com maior eficiência e com o prazo mais célere possível. Nós trabalhamos com o prazo, nós corremos contra o tempo. E dessa forma a OAB deve agir. Não havendo solução, a Procuradoria pode enviar ofícios, propor ações, inclusive mandado de segurança, habeas corpus quando for o caso, não é este o caso, e demais outros procedimentos se fizerem necessário, como, por exemplo, marcar reuniões no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que é o conselho responsável por apurar as faltas dos conselheiros tutelares. Então, a exemplo desse caso, nós temos os demais. Então, vão seguir da mesma forma. Por exemplo, se quem violou a prerrogativa for um banco ao não aceitar uma procuração, lembrando que a procuração deve ter poderes específicos para atuação bancária. Não se pode pegar a procuração do divórcio, levar ao banco, entender que está acobertado, que você detém os poderes para solicitar os dados bancários daquele cliente. Então, a gente faz da mesma forma, oficia, ajuiza ações. Em sendo violação em caso de processos, a gente também intervém no próprio processo que o advogado vem manejando. Então, é uma atuação extremamente eficaz e muito direta. E é importante, Angélica, quando você estava falando aí, eu já vi passando por diversos casos que nós aqui na gestão passada auxiliamos os colegas. E eu quero aqui já propor com o Daniel, à frente da comissão, para que nós, a cada dia mais, possamos difundir as nossas prerrogativas. No site da OAB Mineira tem uma cartilha de prerrogativas, que ela deve ser atualizada, inclusive, com algumas proposições mais assertivas, mais atuais, e nós podemos, inclusive, fazer aqui, né, Daniel? Sim. Uma cartilha específica, porque é muito importante os colegas entenderem que não basta apenas a apresentação de sermos advogados, né, que já temos aí essa prerrogativa, que é constitucional, está lá, que somos indispensáveis à administração da justiça. Mas entendemos que, por exemplo, no caso do sistema bancário, aquela procuração que estava no processo, ou que serviu para o processo, ela não dá poderes ao colega para solicitar dados sigilosos, que nós vivemos também no mundo hoje de proteção de dados. Sim. Então, há que haver um entendimento, né, da advocacia, dos colegas, de sermos também cada dia mais corretos com as nossas atitudes, sermos cada dia mais transparentes com os clientes, porque isso também leva para todos nós a valorização da classe frente aí a essas diversas intempéries que possamos sofrer. Você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido, Daniel? Sim, com relação para que chegue a nossa atuação, né? O advogado, toda vez que ele se vê ali, está sendo violado, primeiro ponto, é nunca bater boca, né, como diz assim, nunca estressar com a autoridade. Calma, o ser humano é passível de erro. Então, vamos ver. Opa, será que eu estou errado mesmo? Espera aqui, entre em contato conosco.
né? É o caso da procuração que a Angélica falou. Às vezes o banco tem razão, às vezes a procuração não tem o poder específico. Aí a gente auxilia, olha, você tem que fazer dessa forma, realmente. Então, assim, não é sempre também que a autoridade vai estar errada, né? Então, assim, se o advogado está na dúvida, antes de eu perder a razão, calma, né? Calma, entra em contato, conversa. A gente viu que o advogado tem razão, não consegue resolver, a gente vai lá e vai ajudar ele. A nossa função consultiva, ela é muito importante, mesmo porque ela se torna, para a gente, importante para a gente aprender cada vez mais, né? Nessas nossas andanças, e para os demais advogados. Aí eu até sugiro que a gente conste, né, das nossas redes sociais, pequenos, né, trechos, para a gente poder elevar o conhecimento dos colegas, porque muitas questões nos passam despercebidas. Tanto o cotidiano nosso corrido, uma procuração, você vai lá e muda os dados e está pronto. E especialmente e não é assim, vamos voltar de novo naquelas histórias lá do Código Civil, que a gente vive revisitando com relação à procuração. O Código de Ética também é muito esclarecedor com relação aos poderes de procuração. Então, é necessário que todos nós nos policemos. Nós os amemos. Porque eu trato a nossa profissão como uma luta, né? Então, vamos nos armar de acordo com a luta. É isso mesmo, Angélica. E durante aqui, nesse novo mandato, temos vários projetos para apresentar em conjunto com a Procuradoria, com a Comissão de Defesa e Assistência às Prerrogativas, exatamente no sentido de, cada dia mais, a gente aprender sobre direitos, deveres e principalmente nos atualizar, porque o direito ele é muito dinâmico. E o que a gente gostaria aqui, já como mensagem final, é deixar a advocacia essa mensagem de que nós aqui, enquanto gestão, enquanto instituição, estamos sempre à disposição para poder auxiliar, seja para tirar dúvidas, também para fazer essa assistência, como o Daniel falou, está tendo algum problema, eu posso ir lá, vamos tentar resolver. Houve aí realmente a negativa de atendimento ou alguma questão que violou, é de fato uma prerrogativa violada, faça a denúncia, mande um e-mail que a Procuradoria também vai agir. E estamos aqui todos nós para que de mãos dadas e unidos a advocacia seja cada dia mais fortalecida.